Então vamos lá, mais uma aula aqui, uma aula sobre fraude e erro. A aula aqui é bem tranquila, tá? Espero que eu consiga fazer ela em menos de 15 minutos. E isso aqui vai garantir muitos cards e muitos acertos em questões de auditoria, porque é um assunto fácil, bem fácil. Então a primeira coisa que a gente tem que conseguir fazer é diferenciar fraude de erro. E o que diferencia um do outro é somente a intencionalidade. Então a fraude é um ato intencional que resulta em uma distorção ali. Pode ser decorrente de uma elaboração de uma DC, pode ser da elaboração de um relatório, enfim. Existem dois tipos de fraudes principais, que é relacionada com a elaboração de demonstrações contábeis, a apresentação de demonstrações contábeis indevidas e a apropriação de ativos, tá? E o que é o erro? O erro é o contrário, é o ato não intencional. Então, o erro é um ato não intencional. E aí vem de uma elaboração de uma demonstração, ocorreu um erro ali, entendeu? Não foi intencional, não foi o que estava tentando ser feito. Então, essa é a principal diferença. Fraude, ato intencional, erro, ato não intencional. Pode ser uma omissão também, não necessariamente é um ato, pode ser uma omissão. Então, é isso. E agora a gente vai para os cards. Então, ao detectar fraudes e erros, o auditor tem a obrigação de comunicá-los à administração da entidade. Verdade. E nessa parte aqui eu tive que regravar esse vídeo, porque eu tinha dito na primeira vez que o card era falso, mas por algum motivo é verdadeiro. Então, sugerir medidas corretivas informando sobre os possíveis efeitos no seu parecer, caso elas não sejam adotadas. Então, eu acho que o fato dele estar só sugerindo torna isso aqui certo, tá? Porque o auditor ele não elabora demonstração, ele não principalmente o auditor independente. O auditor interno, como a gente já estudou lá no começo do curso, ele até que tem essa função, né, de auxiliar a entidade, enfim. Talvez sugerir uma medida corretiva no contexto do auditor interno, mas o auditor independente não tem essa função. Mesmo assim, esse card aqui é verdadeiro, tá? E aqui tá esse. Não falou exatamente qual era a NBC pra gente tirar a dúvida, mas tá aqui, ó. Detectar, o auditor tem obrigação, informando sobre. Enfim, sugerir medidas corretivas. Provavelmente isso aqui é dentro do contexto do auditor interno, por isso é verdadeiro. Para mitigar o risco de fraude, o gerente, o gerente que autoriza as vendas a crédito, deve controlar o recebimento efetivamente realizado. Então, a pessoa que autoriza a venda a crédito seria a mesma que controla quando esse crédito é pago. Aí a gente vai lembrar daquele conceito lá do começo do curso, agregação de funções. Então, para mitigar o risco de fraudes, a gente trabalha com esse princípio dessa agregação de funções. Então, a pessoa que autoriza a venda a crédito não pode ser a mesma que controla o recebimento efetivamente realizado daquela venda a crédito. Por isso, isso aqui está falso. Tá? Justamente o que ele vai explicar aqui. Gente, eu só vi o primeiro card, tá? Como eu errei logo no primeiro, aí eu não tentei corrigir, eu preferi cancelar e gravar tudo de novo. Então esses outros aqui eu não vi nenhum, tá? Ainda. Então, bola pra frente. No caso de fraude cometida por agente de uma determinada empresa, é responsabilidade do auditor a detecção desse tipo de ocorrência. O auditor não é responsável pela detecção de fraude, tá? Quem é responsável por isso é a administração. Em regra, tá? Então, falso. A responsabilidade é da governança e da administração. A principal responsabilidade pela prevenção, principal responsável pela prevenção e detecção da fraude e erros é a governança da entidade e sua administração. Tá? Então, gravem isso que também é fundamental para acertar questões. Quem é o responsável pela detecção e prevenção de fraudes e erros? Governança e administração da entidade, não é o auditor. Tá? Representa uma fraude típica realizada por gestores e administradores a alterar registros e condições relacionadas a operações significativas e não usuais. Verdadeiro. Quando ele fala significativo, está falando de alta relevância, alto valor, né? Provavelmente alto valor. E não usual é que acontece ali de vez em quando, entendeu? Quando é conveniente. Aí seria justamente uma abertura, né? Uma, uma oportunidade que é conveniente justamente por não ser usual. Então eles vão usar sempre que eles estiverem precisando e vai ali passar despercebido, né, por não ser usual. Então é verdadeiro. Essa redação aí, inclusive, está exatamente assim na norma contábil. Fraude. Qual é a diferença para erro? Como eu já falei para vocês, um ato intencional
de omissão, manipulação de transação de operações ou a adulteração desses documentos. Então é um ato intencional. Aí aqui o erro seria justamente o ato não intencional de, enfim, omissão, desatenção, desconhecimento ou má interpretação. Então, eu gosto de colocar o texto para vocês se familiarizarem. E essa técnica aqui de close, ela é uma técnica muito ruim, tá? Muito, muito ruim. Cuidado com esse tipo de card aqui. Eu deixei esse daqui para fazer um esforçozinho ali e tal, me ajudar a decorar um pouco o conceito de erro. Acho que vale a pena? Não. Se você quiser tirar esse card aqui e deixar somente essa parte aqui, que diferencia de erro para fraude, tá ótimo, pode deixar. E só uma lida aqui nesse texto já vai resolver. Esse card aqui, ele realmente, esse estilo de card aqui, realmente é perda de tempo, tá? Perda de tempo. Se vocês quiserem suspender, inclusive, acho que é só apertar Ctrl. Opa. Não. Opa. Alterei o marcador aqui, né? Era a minha intenção. Mas eu acho que o certo é Shift. Não lembro. Mas aqui, ó. Suspender nota. Se vocês quiserem suspender a nota, pode suspender à vontade, tá? Suspender cartão acho que é melhor até. Porque aquele cartão ali, especificamente, aquele estilo de cartão, muito ruim, cara. Muito ruim. Mas eu acho que eu acabei suspendendo foi tudo. Então vou tomar cuidado aqui. Acho que é suspender nota, né? Suspende só um. Não, mentira, é suspender cartão. Quando tem vários close, eu vou até explicar isso aqui para vocês no contexto do Anki. Quando a gente tem vários C1, C2, C3, isso aqui se chama de nota, tá? E cada uma dessas perguntas é um cartão, né? Então seria um cartão. Então aqui a gente tem a notação, nossa anotação, e cada um deles especificamente é um cartão. Então se eu quero suspender um especificamente, eu suspendo o cartão. Se eu quero suspender todos, eu suspendo a nota. Então uma diferenciaçãozinha, né? A gente pode fazer o teste lá no painel para ver se realmente foi isso que aconteceu. Cadê? Como tá tudo colorido, não aparece. Mas eu vou tirar o marcador. Aí o risco é alto também, né? Mas eu acho que é esse aqui, ó. Aqui. Ó, é isso mesmo. Então tá certo. Suspender o cartão, suspende só um. Então, consegui verificar aqui, é isso mesmo. Então, suspendam o cartão, todos esses cartões que tem um close, que são de partes inúteis, né? Que não vão ajudar vocês, não tem um custo-benefício bom nas questões, e que são nesse close meio seco, que não é uma pergunta direta igual esse cardzinho aqui, ó. Então, de quem é a responsabilidade para prevenir e detectar de forma primária fraudes e erros? É da administração da governança, como eu já falei para vocês, e é um card que cai muito nas questões, um card muito bom. Isso aqui, tá? Vai ajudar muito vocês. A responsabilidade primária na prevenção e identificação de fraudes e erros é do auditor, contratado pela entidade. Já errou aqui, porque a gente já viu que é da administração. Que deve comunicá-la imediatamente à administração. Ele realmente faz essa comunicação, mas a responsabilidade é da governança e da administração. O auditor não é responsável e também não pode ser responsabilizado pela prevenção de fraudes e erros. Exatamente, porque a responsabilidade é de quem? A administração. Então, todos eles estão nesse conceito aí, nessa lógica, que cai bastante nas questões. O auditor deve planejar seu trabalho fazendo um adendo aqui. Estão indo para esse conceito, mas abordando de perspectivas diferentes. Não são cards repetidos, tá? São linhas de pensamento diferentes que podem cair de formas diferentes na prova de vocês. Então, eu abordo várias linhas de raciocínio para o mesmo conceito que a gente já abordou. O auditor deve planejar seu trabalho avaliando o risco da ocorrência de fraudes, a fim de que possa, com alta probabilidade, detectar aquelas que impliquem efeitos relevantes nas DCs. Verdadeiro, verdadeiro. Representa uma fraude típica realizada por gestores e administradores, a alteração de registros e condições relacionadas a operações significativas e não usuais. De novo, verdadeiro. A gente tem um card repetido aqui. Excluam, tá? Excluam, passou despercebido por mim.
representa uma fraude típica. Eu não se preocupem, eu vou fazer o upload desse arquivo já com os ajustes que eu estou fazendo, tá, para vocês. Então não se preocupem. Representa uma fraude típica realizada por gestores, ajustar indevidamente as premissas e alterar os julgamentos utilizados para estimar saldos contábeis. Então, é verdade, tá? As estimativas de saldo contábeis, ou seja, vai ter uma aula só sobre isso aqui, elas são muito suscetíveis de fraude, justamente porque elas dependem disso aqui, ó, as premissas da entidade, julgamento utilizado, para estimar esses saldos que vão ocorrer lá no futuro, entendeu? Então é realmente uma fraude típica, tá? Fazer essas premissas e esses julgamentos de forma indevida, para aumentar o saldo ou para diminuir o valor de uma dívida, entendeu? Então é verdadeiro. Representa uma fraude típica realizada por gestores e administradores, contratar operações complexas que são estruturadas para refletir erroneamente a situação patrimonial e desempenho da entidade. Enfim, fazia ali um malabarismo, né? Uma operação complexa nesse sentido. Então ele está tentando mudar a situação patrimonial, mascarar a situação patrimonial, e ele faz uma fraude, um malabarismo com essas operações complexas que ele está tentando ali. Então, verdadeiro. Tá na norma contábil também essa redação, é muito importante decorar, tá? Tudo isso aí. Representa uma fraude típica. Decorar não, se familiarizar com esses textos. Representa uma fraude típica realizada por gestores e administradores, a apropriação de dinheiro recebido de cliente após proceder ao registro contábil do recebimento. Esse tipo de cartão aqui, de questão, com conhecimento de contabilidade, vai ser mais fácil para vocês entenderem. Então aqui o que ele está falando aqui, a pessoa recebeu o dinheiro do cliente e procedeu ao registro contábil do recebimento. Uma operação contábil normal, então não tem fraude nenhuma aqui, inclusive ele tem que fazer isso, né? Então falso por esse motivo. O auditor deve se preocupar com qualquer tipo de fator que cause distorção nas DCs. Falsos são os fatores que causem distorções relevantes. Não é qualquer fator, não é qualquer situação. Distorções relevantes. Podendo ser responsabilizado em caso de não detecção de tais fatores. Falso. Apenas com a fraude que causa distorção relevante nas DCs, e a responsabilidade pela detecção é da administração. Representa uma fraude típica realizada pelos gestores e administradores omitir, antecipar ou atrasar o reconhecimento nas DCs de eventos e operações que tenham ocorrido durante o período das DCs que estão sendo apresentadas. Verdadeiro. E por que ele faria isso? Por quê? Ele faria isso para ganhar um tempo, entendeu? Para se recuperar, ou então atrasar um pagamento, né, que já deveria ter ocorrido, já deveria ter sido registrado, e que vai diminuir o fluxo de caixa ou a quantidade de caixa que ele tem, e, enfim, vai limitar o valor, né, da empresa. Enfim, existem vários motivos para tanto atrasar como antecipar o reconhecimento de eventos e operações. E sim, isso pode ser e representa um fator, uma fraude típica realizada pelos gestores e administradores. Verdadeiro também. A responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude compete principalmente à área de gestão de risco da organização. Isso aqui eu não lembro, mas acho que é verdade, tá? Mas eu não lembro. A responsabilidade pela prevenção e detecção de fraude, a gente já sabe que é da administração. Mas dentro da administração, qual é a parte específica que é responsável? Aí ele vem falar aqui, ó, é dos responsáveis pela governança e sua administração. Assim, afirmar categoricamente que cabe a determinado departamento está errado. Então o erro aqui está em afirmar que cabe a uma área específica, que seria a área de gestão de risco da organização, quando na verdade a gente tem que falar, como a gente já vinha falando, que é da administração e da governança. Tá? Então, aparentemente, é errado afirmar que é de um determinado departamento específico. Tá? Um caso diferente, cai numa questão aí da CESP. Né? Interessante, no mínimo interessante. Decorem. Auditoria interna. Ato intencional. Fraude. Então, já mata, assim, esse tipo de questão. Mesma coisa, suspendam, tá, os outros. Deixem só essa primeira parte aí. Então, ato não intencional, erro. Caso de bom também. Ato intencional, desconhecimento, má interpretação de que? Apresentação de demonstrações contábeis, enfim, essas coisas. Eu gosto de deixar no meu deck
só pra eu falar assim superficialmente, dar uma lida, lembrar e tal, e se cair numa prova eu vou ter assim uma ideia, entendeu? Mas eu reconheço que isso aqui tem um custo-benefício muito baixo. Mas eu vou deixar esse aqui, tá? Interpretação de fatos, né, elaboração de documentos, transações e operações da entidade. Deixa esse. Ato intencional de fazer o quê? Aí é a mesma coisa, omissão, manipulação de transações, operações, ou a adulteração de documentos. Eu vou deixar isso aqui também, tá? Pra vocês darem uma lida. Erro, diferença para dolo, ato não intencional. Terminamos aqui. 15 minutos e 25 segundos, tá ótimo. E na semana que vem a gente segue com as aulas de documentação de auditoria, contingências e estimativas contábeis. E depois eu acho que eu vou fazer logo essas três aqui. Então, semana que vem também já vou lançar a continuidade da entidade, que é tranquilo, eventos subsequentes. E depois a gente vem com representações formais, partes relacionadas e opinião do auditor. O bom é que essa aula aqui já está toda classificada, então não vou ter muito trabalho, vou ter praticamente que só gravar. Até semana que vem, galera, e Feliz Natal, né? Essa aula está sendo gravada aí na semana do Natal, então Feliz Natal para você.